Fala galera, começando mais um Bodybuilding na Estrada aqui hoje com um convidado muito importante para nossa vida. Hoje a coisa ficou séria. O cara que vai ajeitar você é um cardiologista aqui, meu amigo Danilo Galantini. Acertei o nome porque é isso. Prazer em tê-lo aqui. Olha, o prazer é meu. Falar um pouco dessa parte de saúde aí que é muito importante. Obrigado aí pelo convite. E nada melhor do que você, um cara que... Puta, eu sou muito fã, porque assim, os seus conteúdos no Instagram, que vai estar aí pra galera olhar, é um educativo muito forte. A galera, é o que a gente sempre conversa aqui. Você vai ter que fazer um trabalho de parte hormonal, tudo o que for fazer, precisa ter alguém por trás de tudo isso, que te dê uma orientação. Porque hoje, o que tem acontecido, a galera tem usado, como eu estava conversando aqui fora com você, para ir para praia, para fazer essas coisas e de uma forma sem orientação, né? E hoje a gente sabe que não é isso, né? Dá para você fazer... E eu falo assim, se for competir ainda, né? Porque acho que tem coisas que nem precisa, né? Nada melhor, acho que você para falar sobre isso que acompanha, né? Isso tudo, né? E como é que foi que você se interessou por essa parte cardiológica, assim? Como começou isso daí? Eu sempre tive bodybuilder. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou cardiologista, mas a minha formação é de insuficiência cardíaca. Trabalhei por 8 anos com transplante cardíaco, fui da equipe lá do Sírio-Libanês. E depois trabalhava com coração artificial e de vez em quando aparecia um ou outro paciente bodybuilder que precisava de transplante cardíaco. Então isso aí já despertou o meu interesse. Falou, opa, peraí, isso daí é um nicho de pacientes que precisam de ajuda, precisam de cuidado e está acontecendo. Não é frequente bodybuilder ir para transplante cardíaco, mas... E aí, depois que eu trabalhava com transplante, trabalhava com coração artificial, depois que eu deixei o transplante cardíaco, foi aí que eu falei, eu quero me dedicar a fisiculturistas. Um paciente que precisa desse cuidado, está desassistido. Eu vejo que a medicina, muitas vezes, de costas para esses pacientes... ou numa posição de soberba, né? Uma posição de cima para baixo, o que muitas vezes desagrada muito esses atletas. Esses atletas eles se sentem, de certa forma, marginalizados, muitas vezes desrespeitados. Né? Desrespeitado e às vezes assim, eles não procuram porque às vezes pega o profissional errado, né? E assim, de vez de ajudar, é criticado e fala, pô, ele vai falar um monte de besteira pra mim, eu não vou nem procurar, né? Isso é uma dor deles, assim, uma queixa da maioria dos bodybuilders, assim, de passar num médico e ver que ele tá consultando lá na hora no Google, assim, que ele não sabe o que o sim, isso acontece muito, né? O paciente está acontecendo ali, né? É verdade. E isso incomoda. E eu, assim, para eu poder cuidar de bodybuilder, eu tive que me especializar também nesse mundo, o mundo dos hormônios, para poder falar a mesma língua que eles, para poder ser respeitado, para poder entrar no ambiente e conseguir impactá-los. Então foi a partir daí que eu despertei o interesse e volto a dizer, é um paciente que requer cuidado, requer um projeto para ele, um protocolo. Cada paciente individualmente precisa ter um projeto próprio, entendeu? Então, é uma coisa que assim, a gente sabe que é necessário, né? Mas só que são poucos. Hoje tem a medicina esportiva, os médicos que se especializaram em medicina esportiva é um pouquinho mais aberto, né, sobre essa parte hormonal, mas eu acho que assim, a parte cardiológica é muito importante até mesmo porque tem aquele aumento do coração, né, tem todo esse tipo de coisa já com a parte de hormônios, né, e assim... assim, eu sempre falo isso daí, foi algo que eu até falei no hospital uma vez, que bodybuilding é um tema da cardiologia, necessariamente. Verdade. Por que é um tema da cardiologia? Se a gente for pegar, principalmente o profissional que compete, o fisiculturismo, pode ser o profissional ou o amador, mas que compete,
Aqui no Brasil, nós temos 5 vezes mais chance de um atleta de fisiculturismo ter morte súbita do que um atleta um atleta natural que não usa esteroides. Entendeu? 5 vezes mais. Se a gente pegar na Europa, nos Estados Unidos, chega a ter 40 vezes mais incidência de morte súbita do que nos atletas não hormonizados que praticam halterofilismo ou treino de força, powerlifting. Mesmo os olímpicos, assim, nessa parte, sim, né? a prevalência chega a ser até 40 vezes. Então, pegar o leste europeu, Estados Unidos, aqui no Brasil é muito menos, mas assim, ainda assim 5 vezes mais. Incidência 5 vezes maior de morte súbita é um dado alarmante. E se você for ver nos últimos anos a quantidade de casos de morte súbita que nós tivemos, principalmente o ano de 2021, que teve um pico, um spike, um pico de incidência muito grande de morte súbita. Então, bodybuilding é um problema da medicina, assim como é um problema da cardiologia. Assim. O cardiologista teria que se interessar mais pelo assunto. Os hormônios, você diz, a testosterona, ela é um dos maléficos para esse tipo de coisa, assim? A testosterona, ela é interessante. Essa pergunta é muito legal. Eu acho muito importante. A primeira coisa que eu gosto bastante de falar é que, geralmente, a testosterona é o vilão. O paciente pode falar assim, puxa vida, mas então... testosterona tem dentro de mim. Testosterona é um hormônio que eu tenho desde a puberdade. Como a testosterona pode ser o vilão? Por quê? Primeiro porque a testosterona é um hormônio muito androgênico. Você tem poucos hormônios mais androgênicos que a testosterona. Você tem o alotestina, a trestolona, a trembolona, bolasterona, o primobolan é menos androgênico. Ele é mais anabólico, mas ele é menos androgênico. Sim, de androgenia. Então, o que é androgênico? Aquilo que traz características virilizantes. Pilificação, engrossamento da voz, hipertrofia das glândulas, então acne, queda de cabelo. Então, assim, e por que a testosterona... Então, assim, tudo que é muito androgênico tem um potencial de detonar mais o coração. Então, acho que esse é o primeiro ponto. A testosterona, ela é um hormônio muito androgênico. Trembolona, trestolona, alotestina, o paciente vai usar por um curto período de tempo. Ele usa e para. Testosterona não. Testosterona geralmente ele inicia e vai até o fim da vida. Só diminuir a quantidade. Isso, faz o blast and cruise, mas às vezes o paciente está 300 miligramas por semana, 500 miligramas por semana, o que são doses bastante acima daquilo que o testículo conseguiria produzir. Então isso é importante. A testosterona ela tende a ser eterna ou tende a durar até aparecer um dano muito evidente. Então, ela acompanha o paciente por décadas. O paciente inicia o cruise dele aos 18, aos 20, aos 25 anos e fica, quando ele está com 35 anos, ele já está com uma década de uso. Verdade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu falo bastante é o uso indiscriminado de inibidor de aromatase. Então, anastrozol, examestano, letrozol, e assim, a desproporção entre a testosterona e o estradiol. Para fazer a parte de quando eles param, começa a tomar anastrozol para repor, né? Como se fosse... Eu vejo que assim, o uso de inibidor da aromatase é uma coisa... Tem muito nutrólogo, muito profissional que usa isso como um carimbo. Ele põe lá na fórmula dele. Então. E muitas vezes sem racionalidade nenhuma, assim. Ele não se baseia em nada, ele simplesmente baixa o estradiol por baixar e assim, o estradiol ele tem um efeito cardioprotetor no miocárdio. Então assim, a taxa de aromatização normal do homem é de 5 a 10%. Então vamos imaginar, uma testosterona de 1000, você teria que ter um estradiol de 50. Quando ele promove isso, então é uma proteção do coração já. Então. Não, o que eu digo assim, que essa proporção normal, então vamos imaginar 1000 de testosterona para 50 de estradiol. Sim. Então, 2.000 de testosterona para 100 de estradiol. Eu vejo muita gente falando assim, não, deixa o estradiol em 40, deixa o estradiol em 30. Baseado em quê? A testosterona... Porque ele é levado da forma que a gente ouve falar que ele é o vilão. Isso daí é um equívoco comum. É o seguinte, o estradiol em excesso vai causar retenção, vai causar hipertensão arterial, vai causar... queda da libido, a libido vai ficar pior. Então, a gente escuta, né? Vai causar queda de cabelo, vai causar acne, mas assim, e o estradiol em falta
vai causar ansiedade, insônia, osteoporose, disfunção erétil. Então, assim, o estradiol ele tem que acompanhar a testosterona. Então, não dá para um homem que está com testosterona de 5.000 ter estradiol de 30. Não dá. Isso vai detonar o coração. Entendi. Por que que a mulher ela tem 9 vezes menos miocardite do que o homem? Ou se tiver uma miocardite, tem uma chance muito menor dela ser grave? E por que quando ela entra na menopausa, isso se inverte? Por causa do estradiol. Porque você vê que a mulher tem pericardite mais do que miocardite. Pericardite. Pericardite, né? Mas assim, só concluindo, por causa do estradiol. O estradiol protege a mulher até a menopausa. Quando ela para de produzir estradiol naquela quantidade que produzia antes, ela passa a ter mais doença cardiovascular do que o homem. Então, esse mito de baixar o estradiol é extremamente lesivo para o coração. Por isso que a gente pega muito jovem que com 6 meses de uso já está com cardiomiopatia, já está com o coração, já com a contratilidade diminuída. No seu Instagram você tem a primeira, acho que é a última sua postagem, isso, falando sobre o estradiol, a importância do estradiol para o coração. Eu fiz esse post e eu fiz alguns stories que eu falava assim, deixe o estradiol em paz. Deixar o estradiol em paz, uma das coisas é essa, proteger o coração. Você, quando faz essa desproporção entre testosterona e estradiol, isso detona o coração, isso causa cardiomiopatia. Cardiomiopatia, falando de uma forma mais simples, é fazer o coração perder a força de contração dele. Aquilo que o pessoal fala de diminuir a fração de ejeção do coração. Entendi. É isso. E quando fala dessa parte assim, do estradiol, porque a gente acaba tendo uma retenção maior dos edemas. O estradiol é responsável pelos edemas das mulheres, por acaso, assim, que elas acabam tendo mais na perna, e isso promove uma circulação, que eu creio que fica mais lenta também, que dá um problema maior no coração. É ao contrário, então, isso que a gente entende dessa forma pela circulação. E aí você fala, pô, tô com as pernas inchadas, minha circulação da perna não tá boa, vou pôr pra cima, esse tipo de coisa. Edema tem uma série de causas, né? Que o paciente às vezes ele correlaciona assim, fala assim, olha, eu tô mais retido, então o meu coração tá pior. Mas geralmente não é assim. Geralmente tem outras causas. O paciente tá com uma insuficiência venosa crônica, tem um problema de veias, ou tá com o estradiol muito alto, começa a ter retenção, ou tá com uma alimentação que está favorecendo mais retenção, principalmente na fase de off-season, na fase que o paciente está se alimentando um pouco mais sujo, digamos assim, isso pode acontecer. Raramente a gente vê, a menos que o paciente já esteja com insuficiência cardíaca mesmo, o coração sendo culpado pelo edema, entendeu? Geralmente é o esteroide. Tem alguns esteroides que são mais edemigênicos, que causam mais edema. Se for pegar a nandrolona, por exemplo, que é um hormônio que é mais aquarético, que ele puxa mais água, tem os benefícios da nandrolona, vai melhorar a articulação, mas em compensação também vai levar a mais edema. Agora, os hormônios que aromatizam, eles vão ser mais edemigênicos, vão causar mais edema. Mais edema, isso. Mais edemas, mais danos no coração também. Eu estudei uma vez, eu estava vendo que hoje tem... eles usam a testosterona para algumas partes também de reabilitação do coração também, isso daí. Né? Tem os prós e contras, né? Para você ter uma ideia, tem muito mais evidência do uso benéfico da testosterona para o coração do que do uso tóxico, ou seja, das causas tóxicas. Por exemplo, você vai encontrar muito mais artigo falando do benefício da testosterona. Você pega, por exemplo, testosterona para câncer, testosterona para insuficiência cardíaca, para cirrose. A própria insuficiência cardíaca... Quando eu tive uma miocardite viral, né? Uma miocardite viral, e quando eu fiquei internado, na época eu estava na luta, eu não tomava hormônio, eu não estava tomando nada, eu estava com 90 quilos, mas eu estava bem definido, porque a luta dá essa definição. E quando eu cheguei no hospital do coração, os médicos começam fazendo, hormônio, e aquilo foi me enchendo. E aí eu comecei a pegar e olhar sobre reabilitação com a testosterona no coração. Né? E aí eu peguei pro cara, eu não tinha o que fazer. Então eu dei uma estudadinha e eu acabei dando uma detonada nele, porque assim, eu falei, que ele tava me enchendo. Eu falei, você não sabe do meu histórico da vida. E assim,
eu realmente trouxe aqui porque eu gosto do seu trabalho e a testosterona eu acho que também não é o vilão. É a forma que eles têm usado demasiadamente, assim. Isso, talvez eu tenha me expressado mal, isso, exatamente. A testosterona, o que eu tô falando, não, perdão, é porque senão vai dar a impressão de que eu tô jogando contra no seguinte sentido. Então, deixa eu só explicar isso que você tá falando. Por muito tempo, eu consegui segurar pacientes que estavam em fila de transplante graças à testosterona. Então, assim, eu tenho pacientes que nem, por exemplo, lá no Nordeste, que teriam morrido se eu não tivesse usado testosterona para eles. Porque a testosterona deu longevidade, deu longevidade para conseguir segurar até o transplante cardíaco. Eu quis dizer que a testosterona costuma ser o vilão em relação aos outros esteroides. É isso que eu quis dizer. Sim. Talvez eu tenha me expressado mal. Eu entendi, mas aí eu puxei dessa parte para ficar mais claro. Porque o que acontece hoje, as pessoas, mesmo na reposição hormonal, da menopausa, da andropausa... com certeza. E as pessoas às vezes não querem fazer esse tipo de reposição porque acham que vai morrer. Não. Então deixa eu esclarecer o que eu falei. Assim, a testosterona... tem do paciente que faz uso crônico, porque assim, a lesão do esteroide, ela depende de basicamente 4 coisas. Da dose, do tipo de esteroide que você está usando. Por exemplo, você não vai conseguir usar uma trembolona 500 miligramas por semana durante 1 ano. Você vai se dar mal. A galera usa. Você não vai, eu não vou, porque a gente tá, mas a galera usa. Então, isso que é o problema. Então, o tipo de esteroide, a dose do esteroide, a duração que você vai se expor e a sua genética. Lembra que a genética não é só a genética para ganho de hipertrofia, você tem a genética para dano também. Hoje em dia a gente conhece, inclusive, os genes que predispõem o atleta mais a dano ou mais a ganho sem dano, entendeu? Legal. Então, assim, vamos falar dessas 4 coisas. O tipo do esteroide, a dose do esteroide, o tempo de permanência e a genética. A gente sabe, por exemplo, que tem alguns genes que são mais prevalentes em africanos, em jamaicanos, em nigerianos e que protegem mais. Então, se você tem uma genética de negro, por exemplo, você resiste mais ao dano e suporta mais o uso crônico. Essa parte é bem engraçada, que cada fisiologia é de uma forma, né? Cada um tem os receptores de uma forma de agir, né? Isso. Porque você vê, assim, pessoas que tomam muito e não tem uma reação nenhuma, né? Não tem uma mudança até mesmo genética assim da parte muscular. Você vê o cara que não toma quase nada, tomou uma vez e o cara fica gigante. Então eu acho que é muito relacionado a isso, a parte de... Mas aí só concluindo aquilo que eu estava falando, assim, então assim, o que eu quis dizer é o seguinte, a testosterona no caso do dano cardíaco, então vamos falar de uso suprafisiológico e prolongado. No caso do dano cardíaco, tende a ser o vilão, porque o que acontece? É aquele que vai acompanhar o paciente há muito tempo. Aqui a gente tem que só separar TRT, terapia de reposição de testosterona, de ciclo de Blaster-Cruise. Ou seja, ciclo de esteroide anabolizante é uma coisa, TRT é outra. TRT... O que é TRT? Falando de uma forma simples. Se a gente for falar de injetáveis, você tem várias formas de repor testosterona. Né? Você pode passar gel transdérmico, você pode fazer sublingual, você pode usar via oral, que é pouco utilizado, você pode fazer implantes implantes subcutâneos, os pellets, né, de testosterona, ou você pode fazer os injetáveis, que aí são os mais comuns, certo? Dose semanal de testosterona de TRT tende a ser de 100 a 150 miligramas por semana, sendo que alguns pacientes usam 250 e fica em níveis de TRT. Certo? Que no caso seria como se fosse a Deposteron, por exemplo, que já é uma dosagem única desse... Deposteron é o cipionato de testosterona, que é o de farmácia 200... Que é 250. Não, esse é do Durateston. Durateston é 250. Deposteron é 200 miligramas em 2 ml. Tá. Isso. Já vem direto. Isso. Então, assim, isso tende a ser uma TRT. Por quê? Porque o nosso testículo, ele produz... cerca de o equivalente a mais ou menos 70 miligramas por semana de testosterona. 70, no máximo 100 miligramas por testosterona. O éster de testosterona não é testosterona pura.
É alguma coisa ligada nele. É cipionato de testosterona, enantato, propionato, fenilpropionato. Então, aquele éster que é o casulo. Na verdade, assim, por que foi feito o éster? O éster foi feito para quando você injetar, ele soltar a testosterona de forma gradativa. Porque a testosterona, se você colocar direto na veia, ela dura algumas poucas horas. Então, você teria que fazer injeções. Ou se você injetasse testosterona direto, que não fosse na veia, fosse intramuscular mesmo. Mas eu vou pegar e injetar a testosterona pura em você. Ela dura 6 horas. Então, assim, você vai ter que ficar o dia inteiro se injetando. Todas? Não, todas. Não. Todas as testosteronas. Porque... dentro do corpo, tudo vira testosterona, mas o que está grudado... do cipionato, todas aí é o que dá a meia-vida, sim, que é o que aumenta, que diminui. O que vai diferenciar o éster é isso. O que está grudado na testosterona. Sim, é o que eles falam de vida longa, na vida curta. Que aí vai mudar mais ou menos duas coisas. A meia-vida, ou seja, o tempo que demora para cair pela metade, e o pico plasmático, que isso daí interfere bastante também, isso influencia bastante. O pico plasmático muitas vezes é o que é mais importante para o atleta, assim, no sentido assim, porque quando você tem o pico plasmático, que você tem os efeitos do esteroide propriamente dito, o efeito de força, de aumento de força, o efeito anticatabólico. Então, assim, o paciente fala, ó, estou conseguindo arregaçar no treino, estou muito mais forte, estou conseguindo levantar um peso que eu não levantava antes. Estou me recuperando muito mais, agora a recuperação é muito mais rápida. Isso quem determina é o pico. Só que também dá os efeitos colaterais. Que entendeu? No caso é o sangue mais grosso, que é os hematócritos mais altos, eritrócitos. Então é policitemia, eritrocitose, que você acabou de falar, hematócrito alto, queda de cabelo, acne, entendeu? Então, tudo isso. Ele é meu cardiologista, tá, gente? Assim, ele veio aqui e... Eu não sei como ele me matou, que faz um tempo. A gente faz uns 6 meses, né? Que eu foi no começo do ano, faz mais, eu preciso de novo também ir. Mas eu chamei ele já pra lembrar. Eu vou começar o ano bem. Mas é só explicar, assim, então, para quem tá assistindo, quem chegou até agora, o que eu quis dizer em relação à testosterona é porque acaba sendo... Que aí tem uma outra coisa que eu queria falar que é muito importante. Nessa do atleta achar que a testosterona, por ser o hormônio que tem dentro do corpo dele, eu posso usar indiscriminadamente, então é aí que você pega, muitas vezes, algumas porcarias de cruise. O que eu falo que é uma porcaria de cruise? É o camarada usar 500 miligramas de testosterona e só. Ele chega lá no consultório e fala assim, doutor, eu só estou usando só testosterona, fica tranquilo. 500 miligramas. Aí você vai lá, faz um ecocardiograma dele, uma ressonância, está 35 de fração de ejeção. Aí cai, parece que desceu um alien, um ET dentro do consultório. Parece que ele fala, não, mas como que é possível? Eu só uso testosterona. Que não faz mal, né? Aí eu falo assim, adiciona. Aí eu falo assim, ó, por que ao invés de você usar 500 de testosterona, você não usa, por exemplo, 200 de testo, 200 de masteron e 100 de primobolan? Ou 200 de testo, 200 de masteron e, por exemplo, DHB, de hidroboldenona. O que eu estou dando um exemplo só para você distribuir mais o stacking, para que você não... Porque assim, 500 miligramas de testosterona, você está usando o éster mais androgênico de todos. Agora, se você distribuir com masteron e primobolan, você está colocando 2 ésteres que são mais anabólicos, ou seja, tem um potencial de crescimento maior, de retenção de nitrogênio maior, sem ter o efeito androgênico. Uma forma popular falando, você dilui aquilo, né? Você faz um stacking que acaba sendo menos lesivo para o coração, porque você está colocando drogas mais anabólicas e menos androgênicas. E a testosterona em mulher, porque mulher também tem aquela dosagem, também é a mesma coisa. Testosterona em mulher dá para ser usado, funciona assim, eu digo assim, a testosterona mesmo injetável em mulher é mais difícil de fazer. Exatamente por conta do que eu acabei de falar. Pelo efeito androgênico da testosterona. Você injetar testosterona em mulher dá muito trabalho por conta de acne, por conta de engrossamento da voz. Mas se você fracionar, tipo assim, por exemplo, um 0,5, aquelas coisas que eles fazem assim, é o mesmo efeito? Você acha que... Assim, eu não vejo grandes vantagens. Eu prefiro em mulher, por exemplo, o masteron, primobolan ou a oxandrolona.
até a DHB de hidroboldenona, não o equipoise, não o 1-decilato de boldenona. O DHB, a dihidroboldenona, que de boldenona só tem um nome, né? A dihidroboldenona, ela tem uma similaridade muito grande com o primobolan, com algumas diferenças e algumas semelhanças. Por exemplo, tem um efeito de pump, um efeito de retenção, de força bem maior, de vascularização bem maior, baixa mais o DHT. A vida dela é mais curta também, né? Cipionato de hidroboldenona, né? Então, e a outra é o enantato de metenolona. Metenolona, o enantato tem uma meia-vida de 10,1 então, aí dias. Automaticamente tem esses aí que os caras acabam usando mais, né? Então tem que assim... Para a mulher ainda, o éster mais seguro o primobolan. Eu considero. O primobolan eu poria nessa ordem. Os derivados da dihidrotestosterona. O primobolan é uma dihidroboldenona. Eu colocaria primobolan, masteron, oxandrolona, DHB. E talvez eu acho assim que a primobolan seria mais difícil de você encontrar, né, no Brasil, porque não tem mais. A masteron não seria mais recomendada, porque acho que é mais fácil de você... Masteron é mais fácil, é mais barato. Se for o propionato de hidrostanolona, tem uma meia-vida mais curta. Então, na mulher, é vantajoso, porque assim, deu ruim, você tira rápido. Desvantagem do propionato de nandrolona, do propionato de hidrostanolona, que é o masteron, é a aplicação 2 vezes por semana, pelo menos, por causa da meia-vida. Então, segunda e quinta. Eu lembro uma coisa que você falou muito interessante, e mesmo dessa forma que você falou, porque você falou diluir tudo em um recipiente só e usar subcutâneo na agulha de insulina. Lembra que você falou? Por causa da medula, para prevenir a medula. Foi uma das nossas conversas que a gente teve quando foi na consulta. E eu achei muito interessante isso daí, de uma forma de prevenir. Aí a gente está falando nas microdoses, né? O microdosing, que é você pegar a dose semanal. Que em mulher, principalmente, eu acho muito mais interessante isso daí que você disse. Lembra sempre daquilo que eu falei, assim, quando você tem a microdose, você acaba adiando um pouco os efeitos ergogênicos. Então, assim, os colaterais, com certeza. Com certeza. Sempre que você não tiver o pico, então, assim, que nem assim, vou dar um exemplo, vamos fazer de duas maneiras. Eu vou pegar um cipionato, 200 miligramas, e vou aplicar de uma vez só, pau. Um dia depois, sua testosterona está lá em 3.000. Você vai estar um Hulk lá na academia. Você vai estar forte pra caramba. Você vai estar destruindo. Mas você vai ter mais efeitos colaterais. A sua medula vai ser hiperestimulada nesse dia. Então daqui a um mês você vai estar com 18 lá de hemoglobina. A sua pele vai começar a ficar com um aspecto mais áspero. Você vai ficar com oleosidade na pele. Beleza, mas você teve aquele efeito de... Sim. Por quê? Por causa do pico. O pico ele dá o superpoder, mas também dá os efeitos colaterais. Quando você embota, quando você diminui o pico e fazer a microdose, com a microdose você vai ter picos, mas o pico ele vai constante, você não tem a queda tão grande. Então assim, não vai ter aquela explosão de 3.000 de testosterona, ela vai aos pouquinhos. Vai chegar um momento que vão os dois entrar em equilíbrio plasmático. Depois de mais ou menos 5 meias-vidas de aplicação, de 3 a 5 meias-vidas, os dois vão entrar em equilíbrio plasmático. Só que na microdose, você leva isso aí mais para frente, demora mais. Tanto que os pacientes falam, pô, doutor, eu já tô aqui há 20 dias e não tô sentindo diferença. Mas em compensação, você segura mais os efeitos colaterais. Então esse conceito que você falou da microdose, só para o pessoal entender, é pegar a dose semanal e fracionar. Mas para a galera que quer saúde, funcionaria muito bem, né? É o que eu estou tentando, né, trazer, né, da forma que... porque eu não escutei em lugar nenhum dessa forma que você falou. A gente estava conversando e você disse dessa forma. Mas você sabe qual que é o problema? O problema é assim, nem todo mundo gosta de ser picado, gosta de injeção. Sim, isso dói mais. No subcutâneo, forma às vezes uns nódulos, umas bolinhas que incomodam. Não é todo mundo que se adapta. Se você pegar, por exemplo, Durateston, não vai bem em alguns pacientes no subcutâneo. Irrita por causa do fenilpropionato de testosterona. Então, não é uma... Por isso que eu falo que essa ciência do bodybuilding, a medicina voltada ao bodybuilding, ela é individual de cada atleta.
Cada atleta é único. Não tem como. Por isso que todo atleta precisa ser acompanhado por um médico que entenda a realidade do cara. Entendeu? Assim, olha, eu não tenho grana para comprar tal, Esther Cooper, Alpha Pharma, assim, mas eu tenho para comprar uma Durateston. Doutor, eu topo aplicar uma vez por semana. Eu não quero ficar aplicando todos os... Então, assim, a gente tem que adaptar a realidade de cada paciente. E cada paciente é único. Por isso que, assim, a microdose seria o melhor dos mundos para você diminuir os efeitos colaterais. Eu concordo. Isso funciona muito bem. Mas não é, por exemplo, você tem um paciente que está em microdose, um empresário que faz TRT usando microdose, mas o cara viaja uma vez por mês. Como é que eu consigo? Como é que no aeroporto vão liberar? O cara viaja para fora do Brasil, eu tenho que fazer relatório em inglês, tenho que... Você está entendendo? Para ele levar o isopor. Não é mais simples. Você tem a receita já, não é? Você tem que fazer um relatório sobre isso, às vezes depende do país? Porque assim, dependendo, se for país de língua inglesa, tudo, o receituário em português não adianta. Eu fui para Europa, tudo bem, né? Acabei levando assim para reposição, nem pegaram nada assim. O que eu faço nesses pacientes que fazem a microdose é na véspera do que ele vai viajar, faz a dose cheia intramuscular. Porque assim, se ele, vamos dar um exemplo, que ele use, vamos imaginar que ele use, por exemplo, enantato com NPP. Ele aplica todos os dias. Aí eu falo assim, você vai viajar, aplica uma Durateston e uma Decadurabolin. A Deca vai durar 10 dias para cair pela metade. Então vai segurar um tempo, legal. Entendeu? Nesse caso assim, eu não sei se seria interessante, um mês, por exemplo, um Nebido, assim... Então, mas o problema da Nebido é exatamente isso, um destilato de testosterona. A Nebido, ela vai ter o pico de ação com 45 dias. 45 dias para que ela chega ao... Que ela chega, assim, para ela ter o pico dela. Entendi, por isso que é o pico. Então, assim, e assim, o bodybuilder, o paciente, o atleta que compete, ele quer o pico. Como é que ele vai esperar 45 dias para fazer isso daí? Então, assim, a Nebido, às vezes, olha que coisa curiosa. Nebido é um destilato de testosterona. A Nebido, às vezes... bloqueia o eixo HPT do paciente para depois e não chega no nível. Então, se você, antes dos 45 dias, você dosar a sua testosterona, às vezes a sua testosterona está baixa e com o eixo HPT inibido. Aí o cara chega e fala assim, mas que porcaria de tratamento é esse que você me passou? Olha que engraçado, eu peguei um aluno uma vez que ele estava fazendo reposição e ele veio me mostrar e falou exatamente isso. Ele falou, olha ali, olha como baixou mais... Né? E ele falou, isso é falso. E foi uma coisa que me deixou encucado na época mesmo, porque assim, até não saber, porque primeiro ele baixa realmente mais, né? E depois que ele começa a subir, né? É porque se o paciente está hipogonádico, está com a testosterona lá baixa, o testículo dele não está trabalhando lá a pleno vapor, muitas vezes você dá a Nebido, ela bloqueia ainda mais e ela vai demorar para subir. Então, se você dosar antes do pico, ou muito antes do pico, às vezes você vai pegar a testosterona ainda muito baixa, o eixo HPT inibido, e o paciente vai olhar e vai falar, mas eu não estou sentindo diferença. E hoje, quanto é uma testosterona no pico de uma pessoa normal que está legal, assim, uma pessoa normal? Tem até estudos... porque assim, hoje, assim, no livro Fisiologia marcado ali, acho que é 250, acima de 250, 300, né? Mas o homem, ele funciona melhor. O homem, assim, tem estudo que mostra isso, assim, que o homem funciona melhor entre 460 e 940. Sim. Então, assim, quanto mais próximo do 940, melhor, entendeu? Tá. Então, assim, mas essa é a faixa... Então, assim, para a gente não falar que, não, vamos considerar hipogonadismo abaixo de 200 ou abaixo de 300. Mas hoje, então, na verdade, lá marcado na galera que não estuda, é isso, né? Isso. Ele olha ali, tá 200, tá normal. Antes era 350 e acho que hoje abaixaram até mais. Agora, baixaram porque, assim, o homem moderno tá ficando com a testosterona cada vez mais baixa. Se você pegar a testosterona do homem atual, natural, assim, historicamente, comparar com o homem do século passado, a testosterona teve um declínio... Uma queda muito grande. De quase 50%. Então, assim, tá caindo muito. Mas por quê? Péssima qualidade de sono,
uma carga de estresse altíssima. Alimentação rica forte. em carboidrato refinado, que faz... É um tema que a gente aborda muito aqui, que deve ser uma coisa muito que mexe com a parte cardiológica, né? Porque, assim, a gente brinca sempre, assim, volta lá atrás, a galera que vem aqui é de 50 anos, às vezes que vem e fala... Antes você comia um chocolate, seu pai te dava um chocolate, você quebrava um pedacinho e ia mordendo para não acabar. Hoje você compra caixa, é muito barato e não é mais chocolate, por exemplo, né? Hoje é aroma de chocolate. Eu sempre falo que assim, principalmente quando eu era plantonista, era residente, eu falava assim, hoje você faz você consegue fazer a refeição em qualquer lugar. Você faz em posto de gasolina, você faz em pet shop, você faz... Assim, eu não estou dizendo... Naqueles mercadinhos que tem um monte de... os Oxos, né? Oxo, Então, assim... Aquilo tem em tudo quanto é lugar, né? E aí, com isso, tem gente que... Assim, essa questão, é claro, não se refere ao mundo do fisiculturismo diretamente, mas, assim, a prevalência de obesidade brasileira é uma coisa assustadora. E quanto mais pobre tende a ser o indivíduo, mais obeso ele tende a ser. Então, assim, você pega um perfil de população em que muitas vezes 80% das pessoas estão obesas ou com sobrepeso, com uma carga de doença muito grande. Então, assim, pré-diabético, apneia do sono, refluxo gastroesofágico, esteatose hepática, entendeu? Insuficiência venosa, arritmias, insuficiência cardíaca e pessoas com poder aquisitivo. Então, assim, a gente herdou o modelo americano de péssima alimentação, mas não herdou a grana. Então, assim, é uma população com bem menos dinheiro, bem menos condição de pagar pelos danos e que está ficando cada vez mais obesa. Isso aí é uma coisa alarmante. Fato verdadeiro, né? Legal. E assim, a gente vê a coisa da obesidade, né? E a lance do doce que a gente tava voltando, que a gente tava falando assim, que você vê tudo assim, a gordura e aromatizado tudo, né? Então, já é um fator que já tirou, né, a saúde, que é a alimentação. A dormir, a gente nem se fala, né? Isso. Porque não consegue. Tem tanta preocupação e hoje televisão, celular, né? Você não vai pra cama sem isso daqui, né? É aquele negócio louco. Você vai e você fala assim, deixa eu ver tudo o que aconteceu. A gente virou prisioneiro disso daqui. Isso é uma coisa importante que eu queria aproveitar a oportunidade, já que eu estou podendo falar com os atletas aí. Sim, vários. Assim, o quão negligenciado e o quão sofrido é o sono do fisiculturista. O fisiculturista tende a ter um sono de má qualidade. Muito ruim. Assim, e aí por várias formas, né? Às vezes, vamos dizer, o excesso de testosterona, por exemplo, deixa o paciente mais ansioso e dá uma qualidade de sono pior. Você tem a trembolona, por exemplo, que essa então estraga o sono classicamente. Mas assim, você tem algumas coisas que são clássicas da alteração do sono do fisiculturista. Primeiro assim, vamos imaginar um homem que tem lá 1,70 m de altura e está pesando 130 quilos. Esse paciente está acima do peso. Demais, né? Mesmo que ele seja uma tora de músculo. Mesmo que ele tenha 10% de gordura no corpo. Isso causa alterações na cabeça, no crânio, que necessariamente vão causar problema no sono. A maioria dorme com CPAP, né? Lá, tudo não assim é a maioria, fazer. por isso eu ia chegar no CPAP. Então, assim, você tem alterações da língua, que é a macroglossia. Então, geralmente, quando você pede para o paciente pôr a língua para fora, você vê a ranhura dos dentes. Você tem alterações do nariz, crescimento daquilo que que eles chamam de cárie esponjosa. Então, desvio de septo, que parece desvio de septo, né? Desvio de septo, hipertrofia das conchas. Então, respiração bucal. Eu tenho, desvio de septo. Respiração pela boca. E aí, o que acontece? Ronco, uma grande prevalência de ronco. Então, assim, você tem, além dos distúrbios que o excesso adrenérgico do esteroide causa no sono, você tem a apneia do sono e você tem síndrome de aumento de resistência das vias aéreas. Coisa que muitas vezes os otorrinos não conhecem. Eu digo assim, não estão habituados... Por causa do bodybuilder, né? Preocupado com esse tipo de coisa. Deveria, eu acho que a otorrinolaringologia tinha que se preocupar mais com esse assunto, porque assim, o sono do fisiculturista é de certa maneira devastado. Eu sempre falo que junto com a agulha, junto com os bujões, deveria vir aí sim
um CPAP junto. Eles deveriam comprar o bujão junto com o CPAP. Porque, assim, ou o CPAP ou ser levado para uma cirurgia olha de que engraçado septoplastia. que você está falando, né? Sobre essa parte respiratória que o bodybuilder não vai procurar nunca também. Não. Né? O oftalmo. O otorrino. O otorrino. Não vai procurar nunca o otorrino, né? O coração a gente já sabe, tal, que incha, tal, essa coisa. E é uma coisa muito importante que eu acabei indo. Quando eu passei lá, né? Você falou que eu estava com desvio lá, a gente fez todos os exames. E eu acabei procurando para ver se precisava usar o CPAP mesmo, essa coisa. Ele falou que não era um caso ainda, que dava... Né? Mas, assim, é uma coisa interessante que vai ficar registrada aí pra galera se preocupar. Mais uma preocupação. Não, assim, ó, deixa eu falar. A preocupação com o sono, ela é, assim, eu sempre falo que o sono é o primeiro guardião. É o Capitão América, o primeiro guardião. Assim, você nunca vai ser 100% do que você poderia ser. Você vai estar lá, você vai ser 75%, vai ter dia que você vai ser 50%, vai ter dia que você vai ser 30%, se você não dormiu bem na noite anterior. Agora, imagina isso no longo prazo. Por exemplo, uma das principais causas de eritrocitose, de policitemia, que é o sangue viscoso, o hematócrito alto, é a apneia do sono. Então, aqueles camaradas que ficam fazendo sangrias repetidas a cada 2, 3 meses e esgotando a medula óssea, muitas vezes resolveria o problema colocando um CPAP. Então, ao invés de ficar fazendo sangria, vá atrás do sono. A sangria é um capítulo à parte. Então, a gente foi investigar isso porque o meu faz 20 anos que é alto. O meu 63 ainda, tá? Tá. Altíssima. A gente fez sangria aquela vez lá. Não abaixa, né? E talvez seria o caso mesmo de eu pensar nisso daí. Porque eu fui lá e ele falou que não precisava. Mas é uma... Mas aí ele errou no seguinte sentido. Bom, primeiro que assim, ó. Quando o paciente está com apneia do sono, nesse caso não conta só a carga de apneia. Por exemplo, se é acima de 30 apneias por hora, é grave. Entre 15 e 30, moderado. Entendeu? Entre 5 e 15, leve. Menos de 5, não tem apneia. Então, assim... não conta só isso, conta o grau de hipóxia. O grau de hipóxia é o grau de asfixia. Tem alguns pacientes que às vezes não têm uma apneia tão grave, mas sufoca. Né? É como se fosse uma pessoa torcer o pescoço dele durante a noite. É como se fosse um refluxo, né? A pessoa acha que é refluxo, mas não é bem isso, né? Não, e isso influencia muito aí na questão do hematócrito. Porque às vezes o paciente está tomando natoquinase, está bebendo 6 litros de água por dia. Não está melhorando. Está fazendo sangria, está usando AS e não melhora. Aí ele tem que usar o CPAP ou fazer a cirurgia septoplastia. Aí cada caso é um caso, entendeu? Mas assim... isso daí é um problema extremamente prevalente e extremamente maltratado. Os pacientes não tratam. Eles não tratam. Assim, é a minoria. Tanto que não tem informação disso. Tanto que quando é muito legal que você está falando assim, porque está trazendo coisas novas. Eu gosto sempre de conversar com você, assim, porque são coisas novas que a gente ignora e o que os médicos deveriam trazer de vez de... Você não está fazendo apologia, você está tentando prevenir, né, o mal que acontece. Se a galera entendesse isso que você está falando, nossa, né, seria muito mais claro, teríamos menos gente fazendo besteira, daria menos trabalho para os médicos, né? Menos morte súbita, menos infarto. Menos infarto. Na questão do sono ainda, o sono, a qualidade do sono ruim aumenta a chance de infarto agudo do miocárdio, aumenta a chance de demência. Então, assim, é um cérebro envelhecido. Então, você pega, às vezes, idosos que com 70 anos já estão tendo Alzheimer. Aí você fala assim, nossa, mas... Aí você pesquisa uma mutação, um gene lá, vê se tem na família. Não tem. Aí você fala, não, vou estudar o sono dele. Aí você pega o sono, é aquele sono devastado. E aí você pega retrospectivamente. Se tivesse começado a tratar antes, não teria evoluído dessa maneira. Então, Alzheimer está diretamente relacionado a sono também. Parte de sono. Então, E olha que legal, a gente vinha pela parte de genes, né? Assim, que a gente achava, que falam que pula uma geração, né? Você tem uma que tem, o outro não tem, o outro vai ter. Né? A gente acreditava. Essa é uma das coisas que gente acreditava nisso. E agora já vem. Então, não Isso, só. não só. Mas olha só como
como é? Você está falando agora uma parte respiratória, tão simples de cuidar para prevenir né, falar, coma tal coisa para você não ter Alzheimer, né? Mas assim, a gente esquece só de dormir. Exato. Não, e você quer um clássico, assim, por exemplo, que nem a nandrolona, decadurabolina ou fenilpropionato de nandrolona. Como ela é um hormônio aquarético que puxa água, hidrata estruturas, vai hidratar músculo, você vai ficar mais inchado, vai hidratar articulação, mas vai hidratar também nariz, vai hidratar a língua, vai hidratar a papada. Então, que aí você então assim, é um clássico da nandrolona zoar o sono. Assim, os pacientes geralmente dão... A famosa DECA, né? DECA ou NPP. Isso. Então, assim, é muito importante. Tá usando nandrolona há muito tempo, sei lá, 6 semanas, 8 semanas ou o ano inteiro, faz uma polissonografia para estudar seu sono, para ver como é que tá. E os peptídeos, você acha que causa menos lesão do que os hormônios mesmo assim? Porque eles falam, já tem assim, né? Para as mulheres agora usar peptídeos se não querem ter tanto efeito colateral, esse tipo de coisa. É mais preventivo, é melhor assim do que... Os peptídeos nós não sabemos ainda, né? Então. Os peptídeos, não tem... os estudos são estudos na maioria em ratos. Assim, você tá... peptídeo é um guarda-chuva muito grande. Mas é o da vez, agora está muito em alta, isso, né? Não, você, totalmente. Você não escuta nem falar mais de testosterona, dessas coisas assim. Não, você tá, agora entrou, né, do Sloop, SLU-PP 332. Então, agora você não precisa mais fazer aeróbico, né? Você toma Sloop, né? Então tá assim, tá tipo assim, parece que agora é o milagre de tudo, né? Eu acho super importante a gente conversar sobre os peptídeos pelo seguinte, eu acho que peptídeo é a medicina do futuro. É a medicina do futuro, com certeza. Você pega, por exemplo... Vamos falar de peptídeos que a gente já usa hoje em dia, que no caso é a tirzepatida e a retatrutida, que ainda não foi liberada, está em fase 3, mas... Eu já ia te perguntar também disso daí também. Mas no fisiculturismo todo mundo está usando retatrutida. Já. É assim, hoje você só tem paciente obeso se quiser. Sim. Ou se não tiver grana para pagar. Porque, assim, eu acho que é mais isso, né? Você assim, pega... Ou você é preguiçoso, né? Porque assim, hoje assim, ser gordo agora vai se transformar nisso na parte assim da falta de saúde, vai ser ou você não tem dinheiro, né? Ou você é preguiçoso. Porque assim, hoje você pode pegar, por exemplo, um stack, um combo de peptídeos para emagrecimento. Vou dar um exemplo. Você usa a retatrutida, usa o SLU-PP 332 e usa um HGH-FRAG. 176, 191. Então assim, você tem vários mecanismos. Você tem um mecanismo de saciedade, um mecanismo de reduzir apetite, um mecanismo de aumentar a função da mitocôndria. Você tem um mecanismo de oxidação lipídica na gordura do abdômen. Você tem um mecanismo de melhorar a sensibilidade à insulina. Tá tudo lá. Então, assim, hoje a gente tem um arsenal muito grande para resolver o problema. Essa medicina é uma medicina revolucionária, não há dúvida. Você pega a tirzepatida, que é o Mounjaro, a tirzepatida é o nome comercial. Genérico, o nome manipulado. O tirzepatida é o Mounjaro, né? É o Mounjaro, isso. Mounjaro, você pega a tirzepatida, por exemplo, você pega um paciente obeso, diabético, mal controlado, com hemoglobina glicada lá de 9. Você faz o tratamento, em 3 meses, ele deixa de ser diabético. Ele deixa de ter gordura no fígado. Ele deixa de ter esteatose hepática, eu já falei. Deixa de ter refluxo. Deixa de ter triglicérides alto. Que tratamento você conseguia, tirando a cirurgia bariátrica, que é cheia de comorbidades, que tratamento você conseguiria um resultado tão rápido em tão pouco tempo? Com o que eu acho que os peptídeos vão oferecer para os fisiculturistas? Mais longevidade, possibilidade de menos abuso, ou seja, Sim. Você vai conseguir compor mecanismos. Agora sim, uma coisa que eu falo é verdade. Nós não temos estudos de segurança. Isso que as pessoas precisam entender. Vamos pegar um stacking regenerativo. É que você vê alguns que já são liberados, mas nos Estados Unidos, não, né? Liberados no FDA é uma coisa. Mas não tem estudo de fase 1, fase 2, fase 3. Sim. Porque assim, basicamente, o que um medicamento, um peptídeo tem que provar? Que ele é eficaz para algum desfecho. Vamos falar, olha, eu quero que tal peptídeo, eu quero que o TB500 prove que ele reduz
infarto, reduz AVC, reduz morte súbita por arritmia e reduz insuficiência cardíaca, certo? O TB500 é o que faz a regeneração, né? Isso, esse faz parte dos stacking regenerativos. Por exemplo, TB500, BPC 157, GHH cobre, KPV. Agora sim, por exemplo, nesse ponto eu acho que é uma coisa que cabe ressalva. Eu vou dizer o porquê. Eu tenho muita experiência com o TB500, com o GHH cobre, com o BPC 157. Estou começando a ter com o KPV, legal, MOT-C. Tenho experiência com os neuronais, que é CELANC, CEMAX, ou com o DIREXA, com um paciente. Mas assim, qual que é a minha ressalva? Aí entrando naquela questão da segurança. Quando você pega peptídeos regenerativos, quem garante que não vai levar a câncer, por exemplo? Tá. Entendeu? Então você precisaria ter estudos que são estudos com grandes populações. Quando você pega lá 4.000 pessoas, 5.000 pessoas, você precisa expor essas pessoas a pouco tempo de tratamento para já ter algum desfecho, entendeu? Quando você tem populações menores, tem que ter um follow-up, um segmento maior. Você viu? Eu não sei se você viu, hoje eu estava estudando, estava vendo sobre, que vai ter, já estão, nem foi aprovado a retrotutida. Já estavam fazendo a biotrutida, a bio, já são 4 agora, estão fazendo outro que já jogaram o IGF-1, que não tira também, saiu teve lá tem com o inibidor da miostatina também. Mas então, foi lá que, foi na convenção que teve, nem lançaram o artigo ainda, tinha uma página lá em inglês ainda, que eu dei uma olhada, que já é o bio, não sei o que lá, o novo, que já é 4 agora. Eu falei assim, que se você olhar aquilo, você fala, nossa, acabou o problema da humanidade, né? Mas esse daí eu acho que vai demorar mais ainda, porque assim, tá no 2, quando eu vi lá no papel tava 2, mas parece que já tá no grau 3, mas eu acho que vai demorar mais uns 2 anos aí de estudo ainda. E Mas você vê assim, a retatrutida o pessoal já está usando já... Então, é da Lilith, né? Que faz, ainda, né? Não tem nenhum nome comercial ainda, né? Tinha eles chamavam, era o Godzilla, mas acho que não. Não, acho que não. Acho que nem lançou ainda, né? Não lançou. Que vai ser o ano que vem, talvez lá de 26, no meio do ano, que estão falando que talvez lance nas farmácias, que vai ser baratinho, né? Provavelmente, daquele jeito que todo mundo vai continuar usando do jeito que tá usando, né? Isso que é. Mas assim, eu sempre falo em relação ao peptídeo, é assim, ó, que nem a retatrutida, vai falar assim, pô, é caro pra caramba. Mas pensa assim, se você tivesse que pagar particular um tratamento, uma cirurgia bariátrica particular, sei lá, uns 50 mil reais. Você não vai pagar 50 mil reais numa retatrutida. E a bariátrica ainda tem os efeitos colaterais mais fortes, porque, você tem que tomar vitaminas, assim, as coisas assim. Exatamente. Eu acho que é um pouquinho mais agressivo, né? A bariátrica tende a desaparecer, vai ficar relegada a pacientes que não toleram esses tratamentos. Porque, assim, o que acontece? Você tem um tratamento que em 48 semanas teve redução de 24% do peso total. A retatrutida. Isso aí foi o primeiro tratamento que realmente alcançou a cirurgia bariátrica. E em 48 semanas. Então, assim, é um tratamento espetacular, revolucionário. O relato é esse, né? Que é a nova bariátrica que eles falam, né? Tem um nome sobre isso, né? Então, assim, eu acho que é a medicina do futuro. E eu acho que, assim, eu acho que existe uma resistência da medicina. E aí é por conta dos laboratórios, da indústria farmacêutica. De ter mais estudo assim, para liberar isso antes? Não de ter mais estudo. Porque assim, aí eu acredito que é interessante para a indústria farmacêutica ter doente. Entendeu? Quando você... se você tiver uma medicina que você populariza a saúde de várias formas... Principalmente a parte da obesidade, que promove várias doenças, né? Mas não só, por exemplo, os peptídeos, eles têm outros focos. Tem a parte cognitiva, tem a parte regenerativa, a parte de pele, o glow, por exemplo, tudo GHK. Que a gente escuta, a gente fica maravilhado com isso e fala assim, isso vai prevenir várias doenças, vai ajudar... Mas aí que eu acho que entra na rota de colisão com a medicina tradicional ocidental, que é aquela medicina... que trata doença, não trata paciente. Então, aquela medicina que trata o fim da linha, o dano já feito, entendeu?
Então, assim, então, eu acho que entra muito nós estamos vivendo essa rota de colisão mesmo, entre a medicina tradicional, que só aceita que as coisas sejam baseadas em evidência. Evidências do que está escrito ali. E nisso eu acho que o fisiculturismo está avançando muito. Sim. O fisiculturismo avança num ritmo que a medicina não avança. Sabe por quê? Porque o fisiculturista, o laboratório é ele. Exatamente. Ele testa, É o que a gente sempre falou hoje assim, é tão fácil. Hoje tem tanta informação boa na internet, a gente tem meios de aprender, de veículos que passam informação. Você vê lá atrás, na minha época, quando a gente estava conversando, quando começou, você ouvia aquilo lá. E é uma forma diferente também. A gente tinha medo, né? Porque a gente não tinha conhecimento, a gente tinha ali a Deca, né? Deca dura, né? Que vendia na farmácia, você tomava aquilo, mas você falava, meu, e aí, vou morrer, né? Porque você achava que fazia mal. Depois você aprendia que não, ia. E aprendemos os ciclos antigamente era 10, 12, né? Ou 20, acabou. Aí demorava lá para pegar outro ciclo. Os caras chegavam a fazer, mesmo os próprios fisiculturistas, chegavam a fazer 2 ciclos no ano, às vezes, 3, no máximo, assim. Não era essa coisa direto, né? E olha que tinha, você comprava na farmácia, era barato, né? Mas a galera tinha medo, né? Que a gente tava conversando, eu não falava para você, eu tomo isso. Não é legal, assim, eu falar para todo mundo que eu usava hormônio, esse tipo de coisa. Era uma coisa escondida, né? Sim. Até das próprias drogas de hoje, maconha. Hoje é mó legal fumar maconha que, né, faz, né? Tudo bem, mas eu acho que o que tá faltando é isso, a galera aprender da forma que isso faz mal demais. Eu, conversando assim, sempre falo, menos é mais. Sim. Sempre menos é mais. Achei muito interessante o que você falou da forma, né, de microdoses. Sempre eu falo porque acho muito interessante para as pessoas que não querem ter saúde, da forma mesmo de ter uma longa vida aí que não é atleta, né? Você quer usar, você quer ter, porque eles falam, tô morrendo, tô muito cansado. Eu sempre falo, existe uma forma de microdoses, né, que eu falo que é muito mais legal. Dá uma olhada aí vá ao médico, né? Sempre, eu nunca falo, faz isso, de forma alguma. Eu falo, vai ao médico para aprender, porque a galera, é barato hoje. A gente tava falando com o Fernando Marques aqui, hoje existe aqueles laboratórios que você paga 150 lá para você fazer os exames de sangue, pelo menos preventivo, para ter, né? Só que a galera não faz, né? Não, assim, ó, é interessante falar isso daí, porque assim, a prevenção completa do fisiculturismo, com tudo que tem direito, ela tende a ser um pouquinho mais cara do que só fazer exame de sangue. É um esporte caro. Exatamente. Né? Não é um esporte barato. O que você tem que contemplar? Rim, você tem que contemplar fígado, você tem que contemplar coração. Coração, então, nem se fala. O coração, aí, assim, as pessoas têm que entender isso também. O coração, a gente tem que também separar em várias caixinhas. O miocárdio, que é o quê? Insuficiência cardíaca, certo? Então, aquilo que pode te levar a um transplante cardíaco, ou aquilo que pode te levar a uma morte súbita. A arritmia, que aí sim é uma coisa complicada, que pode levar o paciente à morte súbita. Acho que o grande medo maior do fisiculturismo é a morte súbita. É assim, é você ser encontrado lá pela sua namorada morto no banheiro, entendeu? São os fenômenos tromboembólicos, o infarto agudo do miocárdio, ou seja, a aterosclerose coronária, e é o AVC. Então a gente tem que separar em 5 caixinhas. Então quando fala de coração é um negócio fica muito abstrato. Então tenta segmentar em 5 caixinhas. Miocárdio, então insuficiência cardíaca, o infarto agudo do miocárdio, as arritmias, o tromboembolismo pulmonar e o AVC. Entendeu? Porque, então, assim, aí tem uma série de exames que vão pegar cada um desses pontos. Isso daí pra dar uma eu sempre falo isso pro meu paciente, quando eu me apresento. Eu falo assim, ó, a minha missão principal aqui é que você nunca infarte, que você nunca tenha AVC, que você não morra de morte súbita, que você não tenha tromboembolismo pulmonar e que você nunca precise de um transplante cardíaco. Se eu conseguir, ao longo de 1 década, 2 décadas, a vida inteira, evitar isso, eu terei terei tido sucesso, entendeu? Então, assim, essa é a missão da cardiologia, né? Agora, você quando está cuidando do bodybuilder, aí que é legal.
O paciente às vezes me procura, é que hoje em dia eles me procuram por outras coisas também. Mas assim, o paciente me procura para cuidar do coração, mas quem cuida do bodybuilder não dá para cuidar só do coração, porque vão ter outros pontos que vão ter que ser vistos. Você não pode ir para uma diálise. Você não pode detonar seu fígado e precisar de um transplante de fígado. Ou você não pode deixar que cresça uma bola de sangue dentro do seu fígado, que é um hemangioma, ela romper e você morrer. Entendeu? Você não pode ter um câncer. Você não pode, Na verdade, você é um cardiologista que vira o geral, né? O cardiologista geral, mas né? quem cuida de bodybuilder tem que... Se o médico for ficar na caixinha da especialidade dele... Esquece. Porque assim, como é que o bodybuilder que já tem uma dificuldade de pagar um médico vai pagar um cardio, um endócrino, um hepatologista, um psiquiatra, Você tá entendendo? Ele não tem paciência e não vai, né? Não vai, mas ele não tá indo nem no cardio. Nem no cardio ele vai, que é o principal. Por isso que o médico que for cuidar dele tem que cuidar de tudo, necessariamente. Por exemplo, você usa GH. O que GH pode fazer? Aumentar câncer de tireoide, aumentar câncer coloretal. Então, tá usando GH por mais de 3 anos, colonoscopia e endoscopia digestiva alta. Tem que fazer. É comprovado, então, que o GH mesmo promove... Porque eu já vi várias... tem essa controvérsia. GH não é o causador do câncer. Então, o GH, ele dá o estímulo se você tiver não mesmo... Não é o IGF-1, é o GH. GH. Por isso que vem os peptídeos sendo mais legal. Os peptídeos podem driblar isso daí, entendeu? Entendi. Assim, é interessante isso daí. E para Morelin também, que tem, né? Sim. Então, isso que é legal que a gente tá... E é isso que você falou, né? A curiosidade por que não há mais liberado esse tipo de coisa? Bom, e outra coisa, proibiram todos os hormônios aqui, que também não foi uma coisa também legal, porque hoje os laboratórios underground, você acaba comprando tudo que você não sabe que é. Então você, mesma forma, eu vou lá, você fala, olha, isso seria melhor, isso. O que você compra, às vezes? Testosterona. Só tem um nome diferente, mas você compra porque, assim, eles proibiram, a gente não consegue comprar de uma forma correta às vezes. Tem alguns médicos que têm farmácia de manipulação que conseguem fazer, né? Mas o problema é que, assim, alguns ésteres, eles tiveram estudos clínicos, por exemplo, Masteron, Primobolan, foram ésteres estudados. O Masteron é super estudado para câncer de mama. De mama, sim, para mulher. Só que depois, com o advento de tamoxifeno, o Masteron caiu em desuso. Ele foi descontinuado para câncer de mama. Até porque o Masteron, eles foram subindo a dose, chegavam às vezes a 300 miligramas por semana em mulheres, e aí virilizava demais. Aí eles viram, essa é uma droga que está servindo para o câncer, mas está enchendo de efeito colateral. E aí ela foi escanteada. Só que aí o que o pessoal chegou e pegou e falou, não, mas então traz para mim. Isso tá fazendo mal para você, mas tá fazendo bem para mim. Exatamente, entendeu? Mas aí eles tiraram da farmácia e continuaram e aí assim ficou o sal. Underground. Exatamente, Né? No Paraguai ainda tem alguns laboratórios que são legais, né? Sim. A galera acaba indo para lá para comprar, né? Até a Retro tem lá, a gente não sei se é verdade, se é boa, mas tá todo mundo tomando e falando uns relatos maravilhosos, né? Sim. Que aí você fica encantado. Eu não usei nem nada disso daí ainda, mas você fala, nossa, meu, é tentador, né? Sim. E a gente não sabe se realmente é bom, os efeitos colaterais, não dá para saber o que vai acontecer no futuro aí mesmo dos peptídeos, né? Isso aí só tem um jeito de ou fazem estudos clínicos, ou a gente vai ficar ouvindo relato. Assim, relato e sabendo que também é outro palco para falsificação. É outro palco grandíssimo. Bom, eu acho que no Brasil é difícil, né, os peptídeos ainda, assim, né? Os laboratórios, porque eu não sei se é possível ter verdadeiro, né? É outra questão que a gente fica bem preocupado. Assim, você tem algumas marcas que garantem 99% de pureza, eu não vou citar aqui, mas depois você vai pegando outras que já falam 90%, e aí as que falam que é menos que isso, aí nem vale a pena se meter, porque provavelmente você está gastando dinheiro com porcaria. E é caro, né? É caro. É bem caro. Tem muitos protocolos que são subcutâneos, tem protocolos que são subcutâneos com mais de uma vez ao dia, arde para aplicar. Então, alguns deles. Então, assim, não é simples. Precisaria fazer estudo. Mas é aquilo que eu falo. O bodybuilder tem pressa. Ele quer testar para hoje. Entendeu? Então, assim, ele não vai esperar estudo. Então, assim, aí que eu acho que a medicina tem que se tocar, tem que se mancar. Porque, assim, você não vai criminalizar o atleta. E os diuréticos pro coração?
que tem sido também, acho que as mortes têm ocorrido muito por causa da parte de diuréticos, né, também, assim, né? Sempre foi. Não é hoje, né? Assim, essa fase do pré-contest, que o paciente desidrata muito, aí você vê as bizarrices, né? Você vê paciente indo para hemodiálise em véspera ao invés de ir para o palco, vai para o hospital para dialisar. O diurético, o grande problema, além dele causar insuficiência renal aguda, poder... Você acha que ele chega a ser o vilão maior do que os esteroides? Acho que não. Assim, acho que um conjunto. Existe um mito, né, sobre o diurético, né, que acaba, de certa maneira, querendo poupar o esteroide e culpar o diurético. O diurético tem um risco muito grande, principalmente no pré-contest, por distúrbios hidroeletrolíticos, potássio e magnésio. Então, assim, se levar um paciente com potássio e magnésio para o palco... Baixo. Então, isso, potássio e magnésio baixo, isso, hipocalemia, hipomagnesemia, aumentar demais o risco de arritmias ventriculares. Então, assim, é o combo perfeito. Aí você coloca ainda um clenbuterol, por exemplo. Franol, hoje em dia não usam mais tanto, mas o clenbuterol, assim, aí assim, é o que está faltando para ele ter uma arritmia. Franol eles não usam porque isso é coisa dos antigos. O Potenai. O Potenai, essas coisas que eles não estão usando muito, que antigamente era muito usado isso daí. Eu acho que nessa fase, assim, é o infarto agudo do miocárdio, entendeu? Então, assim, porque é uma fase que o paciente fica com um desbalanço muito grande do colesterol, então fica com as apolipoproteínas B100, que são aquelas que causam bastante aterosclerose, muito para cima, e a ApoA1 muito para baixo. E aí o que acontece? Junta isso à desidratação, o paciente dificilmente, se ele não tiver alguém cuidando dele, ele não vai ficar desidratado e com distúrbio hidroeletrolítico. Então é potássio e magnésio baixo. Essa combinação é ávida por morte súbita, por arritmia, assim. É perigosíssimo. Eles usam os poupadores de potássio, hoje tem vários, Espironolactona, eplerenona, finerenona. Isso é melhor, assim, causam menos danos, assim, você acha? Assim, eles têm um efeito diurético pior também, né? Então, assim, para aquilo que os atletas querem, acaba não sendo grande coisa. Tão útil. Assim, do que a furosemida, a hidroclorotiazida, entendeu? Mas, assim, se o paciente... É aquilo que eu sempre falo. A gente consegue evitar, essa que é a grande verdade. Agora eu vou falar uma coisa bem arrogante, que eu sempre falo. A gente consegue evitar 99,9% dos danos. Mas desde que você faça o controle. Tá mandando fazer. Entendeu? Então, assim, por exemplo, não adianta você ir para uma competição sem saber que o seu potássio lá tá 3,2, 3, 2,9, e aí depois que você caiu duro lá, foi ressuscitado de uma parada cardíaca, no hospital você dosa e aí falaram, seu potássio estava baixo. Não, você tinha que ter visto isso antes. Você tinha que ter visto isso à época que você está indo competir, porque é a época mais vulnerável de todas. Nós estamos falando de uma coisa que é 5 vezes maior a chance de você morrer de morte súbita só no Brasil. Nos Estados Unidos, 40 vezes mais. É muito mais alto. Não existe doença genética, tirando, sei lá, as cardiomiopatias genéticas mesmo, não existe doença que aumente tanto o risco de morte súbita quanto o fisiculturismo. Então, assim, não dá para aceitar isso. Agora, assim, vamos acabar com o fisiculturismo? Não, vamos torná-lo mais seguro através de protocolos de segmento. Então, assim, o que a gente pede é para que os pacientes... tenham alguém que faça o cuidado deles, entendeu? Essa que é a questão. Mas é que a gente fala, né? Como fisiculturista eu falo. Às vezes, assim, eles não procuram porque acham que... por falta de informação dos médicos mesmo, tá? Às vezes eles sabem mais do que os médicos, tá? Infelizmente, assim, é uma verdade. Hoje tem muita gente estudando, tem médicos já acompanhando, como você, que tá procurando se especializar nisso, de ter uma forma diferente de ver, mas ainda a gente pega aquela galera que não sabe o que está vendo ali, né? Da própria... dos edemas, da parte assim, quando tá baixo o potássio, o cara às vezes fala, é cãibra normal, não sei o que lá, né? O cara não pede um exame, né? E a gente
depois de acontecer coisas assim, eu tive dengue, meu potássio foi lá embaixo e acabei aprendendo mais sobre isso. E a gente vê que o potássio é muito embaçado. Se tiver alto, morre. Se tiver baixo, morre. Sim. Então, assim, ele tem que estar sempre no meio termo ali, dali numa dosagem legal. Mas entre baixo e alto, porque assim, o alto precisa estar muito alto para causar uma arritmia. Acima de 5... Não, 5,5. 5,5, mas assim, olha, claro, quem não é renal crônico vai ser mais sensível ao potássio alto. Mas assim, agora o potássio baixo... Já é mais perigoso. Qualquer um pode desencadear uma arritmia. Qualquer um, entendeu? E a questão do sal, o sal hoje? Porque assim, antigamente a gente falava sobre o sal que é vilão, né? Hoje a gente sabe que não é isso, né? A gente tem o sal do Himalaia, tem os tipos de sal que é melhor, assim, né? Da parte cardíaca, isso daí é tranquilo, assim, o sal. Você tem algum dano na parte cardíaca? Assim, você está se referindo ao NaCl, né? O sal refinado. Ser refinado, assim. Porque assim, o sal vai ser aquela recomendação que a gente passa de... Porque assim, a galera corta mesmo, assim, e acaba afetando, acho que essa parte, né, da fisiologia mesmo, que dá aquela mexida. Você muitos anos sem comer sal também, Sim. que a galera tá fazendo essa maluquice Sim, agora sim, e não sim. come mais sal. Fala, eu sinto mais o gosto, não sei o que lá, né? Essa galera que é mais natureba aí fala, não, o sal é o vilão, por causa do sódio e tal, isso né? é mais por conta da retenção, né? Aí você pode usar, por exemplo, para você consumir um sal que tenha menos sódio mesmo, usar aquele sal light, que tem mais potássio. Você já viu aquele sal? Sim, Igual sim. aquele sal Cisne Light. Cisne Light ele é lá. mais... Ele é legal, ele é mais legal. Ele tem mais potássio. Melhor do que o do Himalaia, assim? Esse negócio do Himalaia, do sal do Himalaia, é mais porque é um sal que tem 83 minerais. Então, assim, ele não é só NaCl puro, mas ele vai ter sódio também, entendeu? Então, assim, para essa questão da retenção, eu sou mais usar o sal light, que tem mais potássio, que você precisa do potássio e menos sódio, do que usar o sal do Himalaia. O sal do Himalaia, ele é um sal, digamos assim, mais nutritivo. Não tem evidência científica que coloque o sal do Himalaia como superior. Se você fizer uma dieta com 12 gramas de sal, por exemplo, você vai estar... favorecendo hipertensão, AVC, infarto do mesmo jeito. Com o sal do Himalaia, o sal Cisne NaCl. Por isso que eu sou mais a favor do sal light, porque tem mais potássio e menos sódio. Aí eu acho que é uma coisa interessante. Que é legal isso daí que você acabou de tocar sobre a parte de hipertensão. Sim. Né? Que também é um... Não, isso é um problema clássico. Porque, assim, inclusive... tem esteroides que vão favorecer mais hipertensão. Aumentar mais a hipertensão. Tem esteroides que vão favorecer mais hipertrofia ventricular e aí com isso mais... Então, que aí a galera assim, quando o esteroide dá uma aumentada na hipertensão, geralmente o médico faz aqui, coloca um diurético, né, um para deixar regulado isso daí. Isso. E isso daí, né, pode afetar a parte também, né... O diurético, via de regra, assim, os diuréticos tiazídicos, eles aumentam a chance de você se tornar pré-diabético ou diabético e vão espoliar potássio e magnésio. Vão fazer perder. Então, assim, não é minha primeira escolha. Eu prefiro usar os medicamentos que acertam duas coisas. Acertam a pressão arterial e fazem o coração... Por exemplo, uma telmisartana. Telmisartana é um clássico. Um cloridrato de nebivolol. E em combinação. Esse é o melhor cenário possível. Até uma mensagem que eu gostaria de passar. Isso aí eu acho que é bem importante. Fica à vontade. Vai ser muito... Se os pacientes começassem desde o começo, então assim, desde o início, então, eu vou fazer meu primeiro ciclo, eu tô lá com 16 anos, resolvi fazer meu primeiro ciclo. Que assim, o que ele está falando, ele não está falando uma apologia de assim, você com 16 anos deve fazer o ciclo, tá? Presta atenção. Para os tontos aí não interpretarem errado. O que ele está falando é assim... os médicos aí não interpretarem errado. Porque a molecada hoje faz, tá? Você vai falar, não, mas eles vão fazer com 16 anos. Faz. Então, assim, os pais não sabem o que acontece, não tá vendo, e assim, eles querem ficar forte, eles querem pegar a mulherada, ficar bonitão, e eles vão fazer. Então, assim, presta atenção no seu filho e escuta o que ele tá falando, tá? Assim, o que eu vejo é o seguinte, os pacientes que começam a tomar
alguns antipertensivos, por exemplo, a telmisartana. Vamos imaginar que eu tive o azar, entre aspas, de vou começar a fazer um ciclo e eu descobri que eu tenho hipertensão. Aí eu começo a usar telmisartana, desde o começo. O que acontece? No longo prazo, esse que usou a telmisartana desde o começo tem menos lesão ou não tem lesão. Então, eu sempre falo isso. Se começassem a usar os protetores cardíacos desde o primeiro ciclo, não aconteceriam as lesões. Que a molecada tá morrendo novo, né? Então assim, seria correto... Porque assim, é muito simples fazer o conceito. O esteroide não é cardiotóxico, ele não tem um potencial cardiotóxico. Por que esperar a lesão acontecer para começar o tratamento? Por que não começar o tratamento desde o início? É isso que eu costumo fazer, entendeu? Então, isso aí é importante. Isso é legal o que ele está falando, porque assim, é bem claro. Quer fazer, procura. Ó. Vai ficar aí, ó, em várias partes aí, o seu Instagram, tá? A gente vai deixar aí. Procura, chama ele lá no direct lá, ele é um monstro. Vou falar, entra no Instagram dele e olha só o que tem de informação. Dá para aprender muito. Só entrando no Instagram dele, você já vai entender a diferença. A diferença de... É só informação boa. Ele não tá fazendo apologia, ele tá explicando coisas muito boas, né? Então, presta atenção no que ele está falando. Eu recomendo, não porque é meu amigo, eu vou... agradeço ao Capuano que me apresentou. Foi lá no Olímpia. Foi no Olímpia, tava lá. Aí você vê assim, ele magrinho, assim, você fala assim... O cara é muito mais forte que nós todos aqui, porque aqui, ó, a força dele tá aqui dentro, aqui, que ele detona. É um monstro esse cara aqui. Tá de parabéns pelo seu trabalho aí, de ter bater no peito e conseguir, né, tentar mudar essas coisas assim que os médicos às vezes só sabem criticar. Então eu acho muito legal a sua forma de pensar, de passar a informação, não de isso faz mal, que é muito mais fácil, né? Você pegar e levar. E não de cima para baixo. A gente tem que ser ombro a ombro com o atleta. O atleta tem as vontades dele, os objetivos dele, o estilo de vida dele. Isso aí tem que ser respeitado. O médico ele não tem que olhar o paciente com um ar de superioridade. Ele tem que ser um condutor, um guia, uma pessoa para auxiliá-lo. Tem muitas coisas que vocês têm que ensinar, entendeu? Então, Sim, assim... a gente acaba... na verdade, eu acho que deveria trabalhar junto, né? Sim. Trabalhar junto porque, assim, você tem um feedback do que aconteceu com o seu corpo, você pode passar para ele a informação. Isso, a ele experiência. vai saber o que pode fazer para te ajudar. E é uma forma de você virar campeão. Tem uma coisa lá, não sei o que né? Acho que tem um post seu como ser campeão, né? Sim. É uma coisa assim. Então, presta atenção. Cara, acho que eu ficaria aqui... horas e horas e horas e horas assim, porque é muita informação. Inclusive, eu tenho uma amiga ali que daqui a pouco ela vai te perguntar alguma coisa, que ela já tá ali. A Aline é craque nisso. Eu nem falei nela, nem no Diegão e nem na Aline hoje lá, mas são meus parceiros que estão sempre aqui escutando e aprendendo comigo muita coisa, que hoje foi uma aula maravilhosa que a gente teve aqui. E eu só tenho de agradecer que você conseguiu chegar aqui, agradeço. Veio correndo aí, mas eu não conseguiria ficar sem essa aula sua, não. Legal. Mas obrigado, e toda vez que você precisar vir falar sobre um assunto, tiver alguma coisa que você quiser falar, vai ser um prazer te receber, e eu também vou te convidar mais vezes também aí. Legal. Que falta muita coisa para se falar, é que se fica muito longo, né, cansa, né, mas fica legal. Não, eu que agradeço aí a oportunidade. Eu queria só falar pro meu público do Instagram que eu tô aí 1 ano, digamos assim, no ostracismo, fora do Instagram, mas foi por motivos de perseguição. Eu sofri uma perseguição aí por conta de querer passar informação boa. Assim, mas assim, eu estou em vias de voltar tudo. Eu não parei de trabalhar com fisiculturismo. Pelo contrário, por favor, que precisamos... É o oposto disso. Eu tenho cada vez mais pacientes. Eu só fiquei um tempo fora. Eu também achei que aquele conteúdo ainda daria para abastecer por bastante tempo, mas eu vou voltar ao Instagram. Eu continuo atuando normalmente, igual, tenho os meus atletas, eu tenho quase 600 atletas, então assim,
É isso, eu vou... Volta que a gente merece aí, puta, é um presente, né? Isso é um presente que você passa, as informações, é o que tá faltando. Não desiste, a galera tá com você, do bodybuilding tá com você aí, até. E eu vou deixar aqui feliz, é de Natal para vocês esse daqui, ó. Vai estar passando na semana do Natal, então assim, esse é meu presente de Natal para vocês, muita informação. Pro ano que vem começar esperto, entra lá, chama esse cara, faz os exames, não custa nada, cara. Vai assim, você gasta com dinheiro, muito mais, vai falar é caro. Não, não é caro, velho, é a sua vida, vai sair muito barato para você viver mais. Fique esperto. Acompanhe esse cara aqui. Se quiser deixar mais alguma mensagem aí para eles aí de... Não, é assim, a minha gratidão a você pelo convite e a minha gratidão aos bodybuilders. Assim, quando eu deixei o transplante cardíaco, eu estava numa época assim no escuro, né? Eu não tinha mais estava sem objetivo. E aí eu decidi, não sei se foi Deus que me colocou, de dedicar minha vida a cuidar dos fisiculturistas. E assim, eu só tenho a agradecer a minha família, aos fisiculturistas. Legal. A gente que te agradece assim por você fazer parte, ter coragem de pegar, porque isso, infelizmente, é falar ter coragem para entrar no mundo dos bodybuilders e falar sobre o que você fala, porque a sua perseguição, quem sabe foi injusta, quem olha o seu conteúdo não leu, porque quem olhar aquilo vai ver que é diferenciado. Sim. Só o que eu tenho a te dizer é parabéns para você, um Feliz Natal para você, para sua família, as festas, que você tenha muito sucesso. E eu sou muito grato de te conhecer e vou fazer meus exames. Muito obrigado. Valeu. Até a próxima, que quando quiser vai ser sempre bem-vindo. Valeu, galera. Obrigado.